Boa noite, amigos. Hoje, mais uma reunião mensal do Clube do Nervo, que já vinha ocorrendo há alguns anos. É uma atividade, talvez, a mais longa e mais recorrente que nós temos da ABNRJ, da Academia Brasileira de Neurologia, no capítulo do Rio de Janeiro, que também tem a sigla ANERJ. Então, agradecer o apoio da Academia, no seu capítulo aqui do Rio de Janeiro, o apoio do Hospital Copstar, particularmente do Centro de Estudos do Hospital Copstar, aqui do Rio de Janeiro, da Rede DOR, e também a colaboração que nos é propiciada pela participação de colegas desse Brasil todo, e alguns, inclusive, que vocês já conhecem, e que a sabedoria desses colegas, grandes neurologistas, grandes neurocientistas, contribuem para que eles sempre tragam um assunto novo. E eu agradeceria também a Raquel Mendes, que organiza esse evento, nos ajuda na organização do evento, com o post, com a gravação, e logo depois o nosso amigo, o Bernardo Silva, fará todo o processamento dessa reunião, para então aparecer lá no YouTube. O patrocínio para que nós possamos ter essa atividade no YouTube nos é oferecido pela Health Meds, que é uma empresa voltada com muito espaço para cannabis, em que, na realidade, tem todo um grupo médico-científico, quer dizer, uma empresa séria nesse segmento. Então, eu só tenho que agradecer a todo esse suporte para que o Clube do Nervo continue nessa sua atividade de trazer sempre um papo interessante sobre um tema de neurociências. E hoje nós temos um dia muito especial, porque vamos ter colegas assim de altíssimo naipe voltados para um tema da maior importância, que é o exame do líquido céfalo-raquiano, em que, para tal, alguns casos serão apresentados, alguns aspectos relacionados ao que há de novo nesse segmento serão aqui considerados por experts, como, por exemplo, Carlos Otávio, que todos vocês conhecem. O professor Carlos Otávio, já há muitos anos se dedicando ao estudo do líquido céfalo-raquiano, um colega com uma formação toda muito voltada para a pesquisa, é um colega que tem sempre uma pergunta a fazer para ser respondida, ou seja, é o interesse pela pesquisa. A participação também da professora Maria Lúcia Venturini, a professora Maria Lúcia Venturini, sempre erro, Velutini, é melhor dizer Pimentel, Maria Lúcia Pimentel, grande amiga, viu? E sempre colaborando aqui com o Clube do Nervo. Vocês vejam a sabedoria, o conhecimento da colega, que é professora titular de Neurologia da Escola Médica de Pós-Graduação aqui da PUC do Rio de Janeiro. O professor Jefferson Becker, também da PUC, do Rio Grande do Sul, em que lá é professor associado, se não estou errado, né? E de Neurologia, e também presidente do BCTRINS. Então, o BCTRINS, que é, sem dúvida, um segmento da maior importância dentro do contexto da pesquisa a nível nacional, visto que promove e incentiva a pesquisa no segmento das doenças desmeninizantes de um modo geral e tem contribuído enormemente para o desenvolvimento desse segmento em nosso meio. E hoje, uma participação muito especial, e eu agradeço a presença do professor Gustavo Bruniera, que é o chefe do setor de líquor, lá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, um colega que vai nos trazer também insights muito recentes, particularmente envolvendo até a metagenômica. Então, o cardápio de hoje vai ser um cardápio que eu diria imperdível, muito bom mesmo. E os colegas que estão nos prestigiando, as dúvidas, por favor, nós temos o chat, e aí pode fazer suas perguntas e comentários no chat, e que nós levaremos, então, aos colegas panelistas. Vamos começar pela professora Maria Lúcia Pimentel. E, Maria Lúcia, uma boa noite, muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria, então, que você nos apresentasse um caso clínico, ou dois, enfim, o que você puder nos trazer para que a gente possa, então, aprender junto com você. Boa noite a todos, boa noite, Oswaldo, obrigada pelo convite, obrigada, Carlos Otávio, também pelo convite. Eu vou aqui share screen.
Apareceu? Apareceu. Ah. É só abrir agora no... Então, o Carlos Otávio me pediu para apresentar uns casos que a gente tem acompanhado em conjunto com a investigação licórica, são pacientes nossos lá da Santa Casa, do ambulatório de doença desmeninizante. Então, o primeiro caso é uma mulher jovem, a abordagem vai ser enfatizando os achados licóricos, né? Tanto que a imagem, eu coloquei poucas imagens por causa disso. Então, uma mulher jovem, de 33 anos, branca, do lar, natural do Rio de Janeiro, que em julho de 2020 ela apresentou dor nos olhos à mobilização, embaçamento visual bilateral com melhora espontânea em 15 dias. Em novembro de 2020, apresentou uma dormência na hemilíngua direita e hemiface direita, deixa eu só diminuir aqui, e realizou uma tomografia de crânio e coluna cervical, que foram normais. Maria Lúcia, Oi. Só um minutinho. Não seria interessante abrir o slide, né? E não está aberto? Para o modo apresentação, para ficar na tela cheia. Não está na tela cheia? Não, para mim não. Não sei se para vocês está. Não. Para mim está aparecendo cheio. Bom, não sei como que eu vou fazer isso. Espera um pouquinho. Acho que você tem que abrir primeiro ele, viu? Antes de compartilhar, Maria Lúcia. Ah, é? Então vou fechar, é isso? Eu acho que você tem que abrir ele primeiro, aí eu já cometi esse erro também. Ele está na tela? Vocês estão vendo? Ele está na tela, o PowerPoint, mas você acho que você está... Eu vou stop share e vou fazer de novo. Tá. Vou abrir. Abre ele primeiro na sua tela, eu acho que é isso que vai dar certo. Depois você amplia ele. Mas aí eu não consigo share screen, entendeu? Bom, deixa eu ver. Tá. Vocês não estão vendo, né? Se eu abro na minha tela, eu não consigo share screen. Você abre, mas não amplia ele no modo de slide antes. Você só abre ele primeiro, o arquivo, aí depois, quando você for fazer o share screen, aí depois você abre ele. Eu acho que a ordem tem que ser essa. Então, mas isso aí que eu fiz, vamos lá. Desculpa. Agora ele está no modo de PowerPoint. Aí eu ponho share screen, depois eu abro um slide, não é isso? Acho que aí vamos ver se vai dar certo. Abriu? Abriu? Não abriu, mas está ótimo. O importante é passar, então, que dá para a gente ver, não tem problema não. Tá? Que engraçado, porque eu sempre fiz assim e abria. Houve uma atualização do Zoom, né? E ver se isso aí esteja interferindo. Mas, de qualquer maneira, está dando para ver bem aqui o slide. Tá dando para ver. Bom, então eu vou deixar... slide, passar para o segundo, né? Tá. Isso, perfeito. Então, onde estava? A gente pode voltar a isso aí, caso 1. O caso 1, então, como eu já falei, em julho de 2020 ela teve essa dor nos olhos, embaçamento visual, melhorou em 15 dias. Em novembro ela teve uma dormência do mesmo ano, dormência na hemilíngua e hemiface direita, tomografia de crânio e cervical normais, foi medicada com prednisolone com melhora gradual. 15 dias depois ela apresentou embaçamento visual bilateral com diplopia e ataxia e foi indicada a pulsoterapia para ela. E em dezembro de 2020, ela foi avaliada por um neurologista e apresentava, segundo o relatório, uma ataxia cerebelar e uma paresia no membro inferior direito. Em janeiro de 2021, quando ela foi
para o nosso ambulatório, ela tinha um EDSS de 0. Então, a gente fez a investigação laboratorial, ela apresentava só um anti-TPO, antitiroglobulina elevados, o restante toda a investigação laboratorial, com marcadores reumatológicos, todos negativos, sorologias. E a ressonância de crânio que ela trazia de dezembro de 2020, ela tinha disseminação no tempo e espaço, com lesões suprainfratentoriais, algumas com impregnação de contraste. E as ressonâncias de coluna, cervical e dorsal estavam normais. Então, esse era o exame dela, com algumas lesões que a gente pode observar aí a ressonância de dezembro. E ela foi, então, submetida a uma punção lombar, uma pressão normal, límpido incolor, 30 células, proteínas de 39, glicose 47, cultura negativa, microbiológico negativo, sífilis, VDRL negativo. Ela tinha um índice de GG elevado, 0,91, com bandas positivas, um kappa elevado, de 189,98, antiaquapurina 4 e antimog negativos, com neurofilamentos de 4.829. Lembrando que ela tinha tido um surto recente, né? Esse líquor foi próximo ao surto dela. Então, mostrando esses marcadores, né, os valores normais, ela tinha um neurofilamento alto, com capa bastante alta e banda positiva. Em março de 21, então, ela fez um novo surto, com nistagmo, olhar conjugado horizontal para a esquerda, e a ressonância de crânio mostrou nova lesão pequena, justa cortical, no giro frontal e 2 tênues focos de captação. Então, aí começamos, então, o tratamento para ela, foi uma decisão em conjunto, é um casal bastante esclarecido, já tinha lido bastante coisa, então ela começou o tratamento com ocrelizumab, fez a primeira infusão em abril e a segunda infusão agora em outubro, e vai fazer a próxima agora esse ano, esse semestre. Então, esse é o primeiro caso para mostrar, né, as alterações licóricas bastante importantes, né, com uma ressonância já no início do quadro, com disseminação no tempo e no espaço, surtos próximos, estão mostrando um caso com prognóstico, assim, um caso mais grave. O segundo caso, depois eu vou falar no final, vou dar uma pincelada entre esses achados de capa e neurofilamento, acho que fica melhor fazer um apanhado, né? E o outro caso é uma mulher jovem, de 34 anos, afro-brasileira, professora natural do Rio de Janeiro, e há 1 mês e meio a queixa dela era de uma fraqueza nas pernas, com desequilíbrio, diplopia, incontinência urinária e queimação nas mãos. Era uma moça obesa, né? E vinha com uma história de que aos 18 anos de idade, ou seja, ela tinha já 16 anos de história, ela tinha um embaçamento visual, ela apresentou embaçamento visual bilateral e uma fraqueza nas mãos que ficou sem diagnóstico. E há 1 ano após o parto, ela teve uma fraqueza nas pernas. Não tinha uma história familiar de relevância. No exame neurológico, ela apresentava uma ataxia axial e apendicular, ela estava bem comprometida da mobilidade, com dor à mobilização ocular, a olhar conjugado horizontal para a esquerda, uma paraparesia crural espástica com força grau 4, e com a acuidade visual diminuída bilateralmente, ela contava dedos a 60 centímetros, tinha um EDSS de 6, então, comprometimento neurológico bem importante. Os exames de sangue dela não apontaram para nada, todos normais. A ressonância de crânio, ela apresentava múltiplas lesões arredondadas ou ovaladas, em T2 e flare, disseminadas, periventriculares, perivenulares, subcorticais, no mesencéfalo, pedúnculo cerebelar, mas não tinha captação. Essa imagem a gente não tem, ela só trouxe o laudo, nesse laboratório não deram CD para ela, então a gente teve que acreditar no que estava escrito, né? E quando ela fez a punção lombar, ela tinha um líquor com 3 células, a pressão inicial estava um pouquinho aumentada, a gente não sabe se a obesidade, que fator tem nessa relação da pressão um pouco mais alta, estava mais tensa, tinha um lactato de um pouquinho elevado também, o restante até então proteínas, glicose normais, e ela tinha um índice de GG elevado, de 1 para 32, com bandas positivas, um índice kappa de 222 e um neurofilamento altíssimo,
foi de todos os pacientes que nós estamos acompanhando desde então, de um neurofilamento de 36.930, né? A referência é menor que 829. Então, isso chamou muita atenção e a gente inferiu uma paciente que, virgem de tratamento, com muito tempo de doença, né? 16 anos de doença, e com uma neuroinflamação muito importante. E esse último caso, a gente até apresentou no BC-TRINS, no ano passado, uma paciente jovem, branca, de 21 anos de idade, solteira, que em fevereiro de 21 ela apresentou um quadro de síncope com cefaleia e vômitos. E 10 dias antes ela evoluiu com estrabismo convergente. Ela se queixava ainda de parestesias nas mãos e pés desde a instalação do quadro. Ela relatava síncope na infância, foi diagnosticada como epilepsia, fez tratamento com trileptal por 1 ano. Não tinha nada de importante na história familiar. E na investigação diagnóstica, ela tinha um laboratório de fevereiro de 21 que estava normal, uma que ela trouxe, né, isso que ela fez antes de chegar à Santa Casa. Uma tomografia de crânio, tórax, coluna cervical, torácica e lombar normais. Foi avaliada por um neurologista que solicitou uma ressonância de crânio, que foi sugestiva de hipertensão intracraniana idiopática. Foi submetida à punção lombar, mas ela estava num hospital público, então não foi aferida a pressão, e foi retirada, num primeiro momento, 25 ml e depois 30 ml. Então, esse valor a gente não tem. E ela foi internada nesse hospital e começou o tratamento com diamox e dexametasona, sem melhora dos sintomas. E ela foi, então, para a Santa Casa, essa era a ressonância, a gente pode ver a tortuosidade dos nervos ópticos bilateralmente, né? Aqui. O achatamento posterior da esclera, que são sinais, né? E uma célula vazia. No exame físico, já em março de 21, então, quando ela se apresentou à Santa Casa, ela tinha um Fukuda positivo, uma paresia do sexto nervo bilateral, uma acuidade visual normal, bilateralmente, com pupilas isocóricas e fotorreagentes, o fundo de olho dela, na ocasião, estava normal, não coloquei, sem alteração de força, reflexo ou sensibilidade, apesar dela manter essa queixa de parestesia. E a gente solicitou, então, a complementação dos exames laboratoriais, como avaliação oftalmológica e punção lombar com pesquisa completa do líquor. E o líquor sempre chegou mais cedo para a gente, né? E o que chamava atenção nesse líquor é um capa elevado de 7,23, com neurofilamento elevado também de 4.286. E a avaliação oftalmológica tinha sido normal, fundo de olho normal, enfim. E aí, com esse resultado, a gente ficou intrigado e, finalmente, chegaram os exames laboratoriais e mostraram um FAN aumentado, anti-RO aumentado, anti-LA aumentado e um VHS alto. Então, nós encaminhamos para a reumatologia e até conversei com os reumatologistas, eles falaram que, no primeiro momento, tinham decidido não fazer nada, porque eles insistiram muito nessa questão da tirostomia e ela ficou meio insegura e eles quiseram acreditar nessa tirostomia e, por conta dos resultados laboratoriais, resolveram partir para a biópsia de glândula submandibular, que foi sugestiva de síndrome de Sjögren, né? Então, ela foi medicada com azatioprina, 100 miligramas dia, e hidroxicloroquina. Então, esse caso foi bastante interessante, né? Porque a gente sabe que a abertura do Sjögren com manifestações neurológicas não é comum, né? Tem um comprometimento neurológico de 8,5% a 70% dos casos, e a hipertensão intracraniana é bastante rara dentre todas as manifestações neurológicas do Sjögren, né? E os trabalhos apontando para isso, né, como sendo uma manifestação rara da síndrome de Sjögren. Vários mecanismos são propostos para isso, como trombose venosa, efeito colateral de medicação e vasculite, mas não existe uma causa definida. Então, o que chamou a atenção nessa paciente, para a gente, vários trabalhos falando sobre a síndrome de Sjögren, relatando como a hipertensão intracraniana como sinal inicial,
é que o líquor, mostrando aquelas alterações inflamatórias tão importantes, né, numa paciente com uma história muito pobre, com quadro de hipertensão intracraniana, né? E isso que me levou a essa investigação mais importante, trazendo a esse diagnóstico. Então, os trabalhos já falam há muito tempo sobre, o índex kappa, né, contra as bandas oligoclonais, como preditor de esclerose múltipla e de outras doenças inflamatórias, infecciosas do sistema nervoso central. Então, ela é um marcador bastante sensível, não substituiria, né, as bandas oligoclonais, mas ajudaria bastante na finalização diagnóstica nos casos que geram dúvidas, principalmente naqueles que têm banda negativa, podia auxiliar bastante no diagnóstico, né? Esse foi, então, o trabalho que a gente apresentou no BC-TRINS, apresentamos 25 pacientes com doenças desmielinizantes que foram avaliados com ressonância de crânio e coluna cervical, e o perfil de imunoglobulina no líquor, com bandas, index kappa e cadeia livre leve, kappa, né? E a gente viu que muitos desses pacientes que tinham banda negativo tinham kappa positivo, então ajudaram na investigação diagnóstica, então mostrando que ele pode ser um marcador específico para a gravidade também da doença desmielinizante, né? E com relação ao neurofilamento, a gente estava até comentando antes, nesse artigo da direita, ele cita o artigo do Jornevic de 2020, aquele estudo que foi feito com militares nos Estados Unidos, de 2010 a 2011, porque lá no Departamento de Defesa eles escolhem, né, o sangue, vão acompanhando as pessoas, os militares ao longo dos anos, então eles vão colhendo amostras de sangue. E aí eles escolheram 60 pacientes com esclerose múltipla e viram que nesses 60 pacientes, até 6 anos antes, né, da manifestação da doença, eles já apresentavam níveis elevados de neurofilamento. Então, mostrando que o neurofilamento poderia ser, né, um auxiliar no diagnóstico, mostrando já um processo inflamatório no sistema nervoso central bastante importante. Até eu estava comentando aqui que a gente queria que a gente pudesse usar o neurofilamento, talvez no futuro próximo, como sendo a troponina para os cardiologistas, né? Seria muito bom. E eles acreditam que todos esses trabalhos apontam para que o neurofilamento, a médio prazo, talvez, desde que tenha, né, todo um algoritmo, nesse trabalho da direita, eles mostram um algoritmo bastante interessante sobre o uso do neurofilamento, como avaliar, né, porque é muito difícil você considerar, ainda não se tem uma padronização do normal, e então eles acreditam que a médio prazo o neurofilamento vai ser muito importante, inclusive para diminuir os custos com relação à utilização da ressonância magnética como marcador da evolução desses pacientes, né? Então, mostrando que o neurofilamento é um marcador sensível como lesão axonal, né? Então, que mostra a gravidade nos pacientes que têm uma síndrome clínica isolada, mostra a tendência a uma maior rapidez na evolução para uma esclerose múltipla clinicamente definida. Nos pacientes já diagnosticados, ele já poderia ser um marcador de uma gravidade, independentemente do número de surtos evolutivamente, mostrando até uma tendência a evoluir para a forma progressiva da doença. E aqui, então, são os pacientes nossos lá da Santa Casa, com líquor, né? Então, a gente pode ver dos pacientes com banda negativa, aqui estão os outros, todos que não estão em vermelho, são esclerose múltipla remitente recorrente. Então, de 16 pacientes com banda negativa, 9 pacientes tinham um índice kappa positivo, ou seja, 56%. Então, vocês veem que isso pode ajudar muito, né, no diagnóstico final desses pacientes.
E nos pacientes com banda positiva, a gente pode ver aqui alguns que tinham um índice kappa bem elevado, né? Isso daqui mostrava, nesses pacientes que tinham índice kappa bem elevado, eram pacientes que estavam próximos a um surto, isso que a gente observou nos nossos pacientes. Os pacientes com índice kappa positivo, com neurofilamento dentro do normal, já eram pacientes ou que estavam tratados ou não tinham uma evolução tão assim grave em termos de surtos e ganho de carga lesional, né? A gente não conseguiu ainda comparar a nível de ressonância como se comportaria fazendo um pareamento com o neurofilamento. Mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, a importância que tem esses marcadores hoje em dia, né? Auxiliando a gente não só no diagnóstico, mas também na avaliação e no acompanhamento desses pacientes. Olha, Lúcia, Eu queria falar, não sei se o Carlos Otávio quer fazer algum comentário. os casos extremamente, muito interessantes mesmo, porque você chama atenção para a questão dos biomarcadores, em que, embora não tenha uma especificidade, mas a sensibilidade deles é muito grande. E eu ia só fazer um comentário que há muitos anos atrás, um colega, né, na década de 80, até dizia que o líquido não ia trazer muita coisa de importante de novo. Mas veja como é que nos comentários que você fez, o índice kappa positivo e elevado como elemento preditivo de surto, o próprio neurofilamento, da importância do neurofilamento dentro do contexto de ver esse dano axonal e mesmo o prognóstico daquele paciente que você está acompanhando. E que barateia muito, você evita fazer um monte de ressonância, gadolinho e tudo. Eu acho que, do ponto de vista de um país como o nosso, com as dificuldades naturais e o alto custo, entendeu? Depois eu quero até que o Carlos Otávio e o Gustavo comentem sobre a questão de custo, mas eu acho que bem menor do que se possa ter com a imagem repetida e assim por diante. Então, são marcadores muito interessantes, estão disponíveis, mostrando a importância do exame do líquido cefalorraquiano, não só para o diagnóstico, mas principalmente acompanhamento e prognóstico desses casos. Muito bons. Eu até pediria agora que o Jefferson, se quiser fazer algum comentário, e depois os nossos licorologistas para fazer a apreciação desses casos. Joia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui e espero poder ser convidado outras vezes. É muito legal também estar com várias pessoas aqui queridas, mesmo à distância. Essa é uma das vantagens do Zoom e da pandemia. A gente, enfim, pode ampliar esse tipo de encontro. Parabéns, Lúcia, pelos casos muito interessantes, né? Eu acho que o líquor tem várias utilidades aí na neuroimunologia, né? A gente, né, talvez por ter mais o costume, seguiu fazendo a punção lombar em praticamente todos os nossos pacientes, mesmo quando o líquor deixou, de uma certa forma, de ter mais importância nos critérios diagnósticos da esclerose múltipla. Felizmente, nessa última atualização, ele voltou a ganhar um pouco de mais força, né? Acho que um pouco dessa diminuição de força tinha a ver também com esse hábito norte-americano, de fazer o mínimo de líquor possível, né? Mas acho que tem várias utilidades. Uma delas é o diagnóstico diferencial, né? Acho que ele é muito, muito importante, muitas vezes, para diagnóstico diferencial. E depois, para complementar algumas questões de gravidade, né? A gente sabe que a presença de bandas também é um marcador que nos ajuda no diagnóstico, né, agora, mas também é um marcador de prognóstico. As bandas positivas é um critério de pior prognóstico, né? E a própria essa questão de outros marcadores, como o índice kappa, aí, que a Lúcia colocou bem, e os neurofilamentos. Felizmente, os neurofilamentos também estão sendo descritos no sangue, o que facilita muito a vida, na medida que a gente
também faz PL, mas fazer PLs de repetição não é exatamente a coisa mais conveniente do mundo. Tem alguns pacientes que não gostam de ficar fazendo PLs de repetição. O grande problema é que daí fazer o neurofilamento sem o Simoa é impossível, né? A gente tem um só funcionando aí no Rio com a Sonisa, e eu acredito que tu estejas fazendo com ela, né, Lúcia? Não, aqui no Rio ainda não tá aprovado para ser usado. O Carlos Otávio é que faz. Tá bom. Fora. O Carlos Otávio tem feito. Na realidade, Eu acho que... Eu vou fazer só um esclarecimento que já começou a ser feito o neurofilamento no sangue. Já. Que bom. Sani, joia, bom saber. Né? Então, eu tinha ouvido... Isso dentro do contexto de alguns projetos bem definidos, porque, na realidade, é caro, né? O kit é caro. Essa é a razão pela qual a gente vai precisar de conseguir verba para tocar esses exames. Eu acho que o Gustavo queria falar, hein? Eu acho por aí. Gustavo, vamos lá, Gustavo. Só fazer um adendo, né? A questão do neurofilamento hoje não é nem tanto o preço. A gente, dentro da medicina diagnóstica, a gente tem que seguir algumas premissas de qualidade e boas práticas. E você só pode colocar um kit em uso quando esse kit tem registro na Anvisa. Quando esse kit não tem registro para ser comercializado na Anvisa, a gente chama ele de RUO, Research Use Only, só pode usar no ambiente de pesquisa. Existem até algumas situações extraordinárias onde você consegue fazer um processo de validação, que é um processo bastante extenso, com muitos pacientes, englobando todas as possibilidades de doença, não doença, outros tipos de doença, o que no caso do neurofilamento é praticamente inviável, e você poderia fazer uma validação e essa validação ser aceita pelos sistemas de qualidade. Então, acho que hoje o problema não é o custo. O problema hoje que a gente tem é que a gente não consegue ter o teste disponível comercialmente falando. Então, já tem kit. Eu trabalhei bastante com kit em líquor, que é um kit ELISA, o Carlos também trabalhou. A própria fabricante, que é a Quanterix, que é a fabricante do Simoa, ela já desenvolveu um kit ELISA para sangue. Então, provavelmente a gente vai conseguir ter um acesso melhor. Não vejo nenhuma perspectiva de todos que eu conversei do Simoa entrar num sistema de produção, quer dizer, aparentemente ele vai ficar restrito à pesquisa. Ele não é aprovado nem no FDA, nem nos Estados Unidos. Ele foi, provavelmente porque ele nem submetido foi. Então, a gente tem uma distância entre aquilo que a gente consegue fazer em pesquisa e aquilo que a gente consegue trazer e disponibilizar de fato. Hoje a gente consegue oferecer o teste, ambos, só que a gente consegue oferecendo com eles sendo realizados em laboratórios fora do país. E aí a gente consegue, a legislação permite dessa maneira. Mas mesmo testando aqui, tendo uma experiência muito boa com o kit em líquor, por exemplo, a gente ainda não consegue. O fabricante prometeu que em abril desse ano sairia o registro do kit em líquor, mas por enquanto nenhuma novidade. Então, só para trazer isso, porque às vezes a gente entra, né, é uma coisa muito específica da medicina laboratorial que eu acho que é importante vocês clínicos conhecerem também. Né, Carlos? Sim. Obrigado. Eu vou comentar aí só para colaborar mais tempo. Então, o kit que a gente tem usado aí para essa pesquisa que a gente está fazendo aí com a Maria Lúcia, e a gente tem que, assim, esses biomarcadores, a gente fica lendo muitos trabalhos, né? Mas a gente só começa a ter o feeling realmente do biomarcador quando a gente começa a testar ele realmente na prática, né? E a gente começa a ver vários tipos de casos, enfim. Então, esse kit de ELISA da Human Diagnostic, a maioria dos trabalhos que tem na literatura são com esse kit, se você for ver todas as meta-análises que foram feitas. E a gente tem usado esse kit, assim, e esse trabalho que a gente começou a fazer com a Maria Lúcia me deixou até um pouco animado, porque, assim, se você olhar uma meta-análise de 2019, que tem um estudo bem feitinho, né, botando todas as formas da doença e tal,
A gente já testou... Quantos pacientes já temos, Maria Lúcia? Você lembra de cabeça? São tantos, né? Que eu agora até perdi o N. Mas a gente tem 45. mais ou menos 45. E assim, eu fui observar as médias da meta-análise e tudo mais, a gente está muito parelho, né? Assim, é muito parecido. Então, assim, a impressão que dá é que realmente ele tem... E os trabalhos estão comentando muito que ele está muito relacionado mesmo à atividade de doença, né? E muito menos a prognóstico, né? Então, assim, eu fico sempre... uma coisa é a gente discutir os casos lá no final, né? A minha preocupação sempre é a gente, quando o neurologista está angustiado com aquilo que o paciente tem e o que a gente pode oferecer para dar uma luz, né? Então, a gente percebe que esses dois marcadores que a gente começou a ter experiência agora, tanto as cadeias leves, né, como agora o neurofilamento que a gente começou a testar, parece ser biomarcadores muito sensíveis, que o negativo ajuda muito a gente, a sensação que eu tenho que o negativo ajuda muito na direção, e muitas vezes assim a gente tem buscado, por exemplo, muito paciente que vem com uma história que parece ser uma doença imunomediada, e aí você faz o índice de GG, você faz bando, dá tudo negativo, né? Então parece que aquele líquor não tem nada, né? E aí esse caso do Jogren mesmo foi um deles, né? Que ele tinha um líquor inocente e tinha um kappa nem tão elevado. E o que a gente tem visto muito é isso: algumas doenças que parecem que são imunomediadas, que não é uma esclerose múltipla clinicamente definida, ela tem uma síntese intratecal de kappa não muito alta, que é como a literatura mostra, né? E a gente está vendo isso na prática, né? Então, assim, eu acho que são biomarcadores que estão vindo para agregar muita informação na hora de investigar, porque às vezes um paciente logo no início tem uma ressonância normal, né? Às vezes não tem grandes informações. Hoje a gente está comentando essa questão do pseudotumor, né? Que a gente teve alguns casos que realmente ele parece que os neurofilamentos aumentam, né? Um paciente que tem uma hipertensão intracraniana crônica, né? Então, esse é o desafio, né, Gustavo? A gente conseguir sempre... A gente que trabalha com líquor, a gente sofre sempre, né? Eu passei muito tempo sofrendo em relação à neuroflexão, que você vai falar, e hoje a gente consegue fazer os PCRs multiplex, fazer diagnóstico de encefalite viral, a etiologia e tudo mais, porque a gente brigou intensamente para validar isso tudo no líquor, né? Não foi fácil, né? E esses outros não vão ser fáceis também, a gente vai ter que gramar bastante. Outra coisa importante que o líquor pode ajudar também é o tipo, né, de bandas. Isso é uma coisa que pode ser muito útil. Eu perdi ali, Lúcia. Eu acho que os 3 tinham banda positiva, mas os 2 primeiros eram tipo 2, né? E o último caso, qual era? O Jogren não tinha banda. O Jogren é negativo. O Jogren não tinha banda. Os outros 2 eram positivos tipo 2, positivo no líquor. Mas, sim, vamos dizer que tivesse tanto no líquor quanto no soro idênticas, também é uma coisa que falaria a favor de algo sistêmico, né? Então é uma coisa que pode nos ajudar muito, né? Então e não tem dúvida que o neurofilamento, seja como a gente vier consegui-lo no futuro, ele acrescenta muita informação, né? E realmente a gente pode... Hoje é difícil, mas amanhã a gente vai acabar de alguma forma conseguindo. Eu acho, não sabia essa informação, fico até feliz em saber que se daqui a pouco a gente puder ter um kit comercial de ELISA no sangue, vai facilitar horrores a vida da gente, né? E aí tu poder dosar isso aí, não digo que vai substituir em todos os casos a ressonância, mas provavelmente vai reduzir a utilidade, a necessidade de fazer ressonância, né? Que vai baratear o custo, né? Até o próprio tempo do paciente, a qualidade de vida, vamos dizer, dele, ter que ir lá fazer várias ressonâncias, às vezes tem que... É incômodo, né? Tem gente que não consegue fazer, tem que fazer com sedação, tem toda uma série de outros fatores aí. Então, acho que é bem útil, né? Eu achei interessante. Olá, Gustavo. Dois comentários.
essa questão do kit, né? Na verdade, isso é algo bem recente. Eu estou dando assim a novidade, mas sem ter aprofundamento ainda, né? Porque o que acontece é que a gente sabe que o Simoa ele é chamado de ELISA digital. Na verdade, são beads sensibilizadas e a leitura dessas beads é bead a bead, quer dizer, cada esfera sensibilizada é lida individualmente. Então, a dosagem de um biomarcador que a gente sabe cuja quantidade é muito maior no líquor pela questão anatômica e proximidade da onde ele provém. Em sangue periférico, considerando todas as barreiras, todos os interferentes, etc., que a gente tem numa matriz de sangue, sem dúvida nenhuma, só foi possível com a evolução da tecnologia de equipamentos com sensibilidade maior. Por isso que eu também preciso de mais informação com relação a esse teste de ELISA, né? Agora, eu queria fazer um outro comentário na mesma linha, que é a questão da cadeia. Eu acho que o Carlos, eu acho que no país hoje, das cadeias livres, leves, quem tem mais experiência é o Carlos Otávio em amostra de líquido cefalorraquidiano. E queria colocar uma outra vantagem, né? Quando a gente fala de pesquisa de bandas oligoclonais, eu convido a todos vocês a acompanharem aí no Rio Neurolife, quem quiser, o laboratório do Einstein está aberto para vocês verem o trabalho que dá para fazer a pesquisa de bandas oligoclonais. Então, a gente tem sempre aquela isofocalização e monofixação, né? Não é só isso, é uma metodologia muito manual, muito dependente da qualidade de quem está executando o teste. Hoje, uma pesquisa de bandas, a rotina, a análise deve demorar aí entre a preparação e rodagem no equipamento alguma coisa próxima a 4 horas. Não parece tanto, mas são 4 horas de uma pessoa em cima de um equipamento, tomando cuidado que se o gel fica um pouco torto, ele faz uma mancha, um artefato que vai te atrapalhar a interpretação. Interpretação essa que é operador dependente também. O equipamento não te fala onde está a banda, onde não está a banda. Você tem uma imagem e você começa a olhar essa imagem e procurar a banda no líquido, se tem no soro, como é que está esse padrão, como é que está a tua corrida, como é que ficou o seu controle. Então, é um teste muito trabalhoso, tá? Por outro lado, as cadeias é um teste muito mais fácil, à medida que é um teste que a gente dosa em equipamento, um equipamento com bastante tecnologia, muito moderno, um nefelômetro, claro, mas que você tem aí pouquíssima interferente de quem está executando o teste. Quer dizer, o equipamento ele controla, a automação controla as etapas e depois você consegue ter os índices. Então, acho que desse ponto de vista, e aí voltando ao que o senhor falou de custos, etc., eu acho que a gente tem um caminho até pela universalização do teste, porque mais gente vai ter capacidade técnica de executar esse teste com qualidade. Eu acho que isso vai ser muito importante. Obrigado, Gustavo. Essas observações são importantes, porque, de modo geral, nós não fazemos nem ideia, tá, dessas 4 horas que vocês têm do tempo tomado e todo o cuidado para poder chegar e fazer uma pesquisa de banda. E, sem dúvida, esses outros testes automatizados são mais simples. Houve já que a Maria Lúcia levantou a mão, né? A titulação foi bem elevada, o Jefferson também, a titulação bem elevada no primeiro paciente, 300 e poucos mil. Tá? 36 mil. 36 mil, quer dizer, uma coisa enorme, uma elevação muito elevada, quer dizer, com uma correlação dos achados que são observados em termos de sistema nervoso central. Interessante é que nessa doença sistêmica, como no caso, por exemplo, de Sjögren, a expectativa, às vezes, não é que o paciente tenha alteração central. Mas, muitas vezes, diante de um quadro periférico, a síndrome seca per si, às vezes pode abrigar um comprometimento central que talvez o neurofilamento seja o melhor indicativo desse dano a nível do sistema nervoso central. Isso é muito interessante, porque não é usual. Nós temos um contato grande com reumatologistas, fora e dentro da universidade, não é usual a gente fazer exame do líquor nesses doentes. Então, eu acho que é uma possibilidade muito interessante de avaliar se há um comprometimento concomitante, porque muitas vezes é uma alteração meramente da esfera psíquica, sem outros cortejos, mas a atenção nessas doenças sistêmicas para o envolvimento central
deve ajudar, como nas vasculites e outras doenças, outras colagenoses? Não, eu só queria colocar duas coisas. Uma é que o neurofilamento pode ser bastante útil no acompanhamento do tratamento, né? Daqui a pouco o paciente está super bem, mas o neurofilamento daqui a pouco começa a aumentar, é um sinal de que a medicação não está controlando e que daqui a pouco ele pode estar, enfim, até começando até fazendo um surto. Então, acho que é um marcador bem interessante. E a outra coisa é só para lembrar que, infelizmente, apesar de ter isso disponível e, teoricamente, ser mais em conta, a gente não consegue, pelo menos nós aqui no Sul, não conseguimos fazer as bandas pelo SUS. Nos pacientes do SUS, né, o SUS não cobre. Por muito tempo o hospital bancou isso, mas eu acho que é uma coisa que tem acontecido na maioria dos hospitais. Eles não estão bancando mais o que o SUS não paga, não é feito, né? Então, claro, se consegue muito através de pesquisa, através de parceria com centros, mas não é sempre que a gente tem isso disponível nos pacientes do SUS, pelo menos, né? Incrivelmente, né? A gente daqui a pouco consegue uma ressonância ou uma angiorressonância lá, pegando o pessoal da vascular, mas eu não consigo uma eco de carótidas ou eu não consigo fazer o líquor aqui no nosso caso. Mas, enfim, uma hora melhora isso. Uma pergunta para o Gustavo e para o Carlos Otávio, se eles acham que talvez por esse trabalho tão grande da pesquisa das bandas, se a cadeia leve capa não poderia substituir em termos de avaliação de imunomediação. Olha, eu tenho uma opinião assim da experiência que a gente está tendo, Maria Lúcia, em relação a isso. Eu acho que assim, são exames bem diferentes, né? Porque, na verdade, as cadeias leves, elas vamos dizer, na prática, elas refletem que tem uma produção intratecal de anticorpos, mas não necessariamente um anticorpo IgG, né? Então, e as bandas oligoclonais, ela tem um padrão de resposta oligoclonal que nem sempre você vai ter em todos os casos, né? Então, eu acho que eles são muito complementares, né? A sensação que dá é que a dosagem das cadeias leves com índice kappa parece que ser um pouco mais sensível para mostrar que tem uma resposta imune no sistema nervoso. Hoje a minha foto é essa. Se tem síntese intratecal de kappa, tem uma resposta imune dentro do sistema nervoso. É isso que isso significa. Agora, o perfil de resposta de processo inflamatório crônico que as bandas mostram aí do padrão IgG, que eu acho que é muito interessante a gente olhar que não são todas as doenças que têm resposta IgG, né? Tem doenças que têm predomínio em resposta IgM, outras IgA. O Heiber trabalhou muito nessa linha. Infelizmente, a gente não conseguiu criar essa cultura de fazer um painel completo, onde você avalie síntese intratecal de IgG, IgA, IgM, e olha se o perfil é oligoclonal ou não, né? Então, a gente pega, por exemplo, o paciente de encefalite autoimune, por exemplo, que você tem banda negativa, né? Você pega paciente de aquaporina, que você tem banda de neuromielite óptica, que você tem banda negativa, e a gente viu alguns casos com kappa positivo, né? Então, eu acho que são dois exames complementares na minha forma de ver. Eu acho que um não invalida o outro. Eu acho que as bandas ainda é um padrão clássico, aquele paciente que tem aquela hipótese diagnóstica de esclerose múltipla, você tem aquela banda que tem a cara, quer dizer, as coisas e dá uma tranquilidade para o diagnóstico, né? Eu acho que quando a banda é negativa e tem outras questões aí, pode ir para uma linha que não seja essa, né? Às vezes, muito no início do quadro, né? Então, assim, às vezes a gente pode ter outras. É óbvio que quando a gente olha um caso que está bem elucidativo, fica mais fácil de você analisar o biomarcador, né? Mas quando você está começando a investigação, é que eu acho que é o
que é a questão que hoje, cada vez mais, você tem que tratar precocemente para você evitar que o paciente piore, né? Então, ali eu acho que é o divisor de água, né? Você pega uma encefalite autoimune, se você não trata logo, né? E normalmente, às vezes, se demora muito para tratar, né? Em algumas situações. Então, é isso que eu acho. Carlos Otávio, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Sidney Gomes, né? O Sidney sempre prestigiando aqui as reuniões do Clube do Nervo, do Bectens, enfim, é um colega muito estudioso. Ele pergunta, na sua opinião, Carlos, qual o valor preditivo do índice kappa? Olha, o que eu tenho visto, eu vou dar uma experiência pessoal, né? Porque assim, a gente está. O que eu tenho visto, assim, e que eu tenho usado muito bem em alguns casos, é que o paciente é banda negativa, e quando você faz o índice kappa, ele é negativo, ou seja, você não tem síntese tratecal, parece que dá uma tranquilidade, olha, não tem resposta imune no sistema nervoso, parece que se eu acho que o valor preditivo negativo, eu acho que ele é muito interessante, né? E o positivo também, porque se você mostra que tem uma resposta lá, pode até ser uma infecção, né? Mas tem uma resposta, algo está acontecendo ali e você vai ter que avançar na investigação, né? Então, eu acho que as duas coisas, elas têm o valor preditivo, tanto negativo como positivo, ele é muito importante, porque às vezes você não define a doença, mas você fala, não, vamos avançar, né? Ou às vezes você vai avançar por um lado ou para o outro, né? Então, assim, nada é 100%, mas eu acho que esses biomarcadores eles vieram para ajudar nessa, assim como o neurofilamento, né? Você pega um paciente com neurofilamento completamente estourado, ele não tem uma justificativa razoável para que tenha aquele dano axonal todo lá, né? É um pouco. Tem uma série de trabalhos falando uma série de coisas aí, mas assim, o meu olhar para isso é um pouco nesse momento assim, viu? Ou seja, essa fase do esquentou mesmo. Você viu, Maria Lúcia, que você trouxe. E se a gente começa a pensar, eu estava aqui pensando, vai começar um projeto agora em fase 2, 3, em neuropatia desminimizante inflamatória, e olha, em fase 2, 3, é um novo método de tratamento, um novo. E o neurofilamento foi incluído no protocolo, está incluído no protocolo. Então, vocês vejam da importância do elemento até de avaliação de follow-up do doente antes de você ter alteração de condução nervosa e assim por diante. É muito mais precoce a alteração, aumento da concentração do filamento. Gustavo, muito obrigado aí por você participar. Vamos começar agora. Eu gostaria de ouvir o material belíssimo que você vai nos trazer. E, mais uma vez, agradecer a experiência do Gustavo Brunier à frente do Laboratório de Líquor, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e sempre trazendo uma opinião, uma observação muito importante para todos nós. É com você, Gustavo. Eu queria só aproveitar e fazer um comentário do que o Jefferson falou. Hoje eu participo do grupo diretivo da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. E como a sociedade é uma sociedade laboratorial, uma sociedade médica laboratorial, ela tem trabalhado muito perto com outras sociedades, justamente para a gente conseguir levar determinados exames, novas tecnologias, não seria esse caso, mas para submeter tanto o rol da ANF como na Conitec. Então, fazer todo o estudo de viabilidade econômica, toda a questão técnica relacionada à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica está absolutamente à disposição e quer parceria nesse sentido, sempre com foco da gente levar o melhor tratamento, o melhor diagnóstico para os nossos pacientes. Então, aproveitando que o clube tem uma relação com a ABN, eu coloco aqui a SBPC à disposição para a gente sentar e conversar sobre isso, fazer uma força-tarefa dentro da neurologia, o que a gente pode buscar e requisitar, e estudar e demonstrar que tem valor para a gente buscar aí a cobertura, seja do público, através da Conitec, ou mesmo do privado da ANF. E queria agradecer o convite ao Dr. Osvaldo, ao Carlos, enfim, é um prazer estar aqui, sempre trazendo, na verdade, eu sou talvez o diferente aqui, porque eu não sou neurologista,
Eu, de formação, sou patologista clínico, trabalho com neurodiagnóstico desde a minha formação inicial. Fiquei muitos anos na coordenação de um serviço de líquor aqui em São Paulo, e há 3 anos eu estou liderando aí o serviço do Hospital Albert Einstein, e vim trazer algumas novidades, porque, assim como o Carlos, eu diria que eu sou entusiasta do estudo do líquido cefalorraquidiano. Eu acredito que sempre a gente vai encontrar alguma coisa nele, justamente pelo local que ele está, por onde ele circula, ele vai ser sempre fonte de biomarcadores, em especial na neurologia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito. Tá bom. Eu vou tentar ser breve. Na verdade, eu queria apresentar um pouco esse teste, esse exame, esse novo exame que a gente tem executado no laboratório do hospital. É um teste que foi desenvolvido pelo Laboratório de Técnicas Especiais. Eu costumo dizer que o setor de líquor, o serviço de líquor, e acho que é isso que faz dele tão interessante, ele navega pelo laboratório clínico como um todo. Então, em todos os setores, na biologia molecular, na microbiologia, na imunologia, na citologia, citometria de fluxo e por aí vai. Então, é isso que torna ele tão interessante, essa interface com o laboratório, do laboratório como um todo. E o contexto, vamos dizer, que seria esse, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande para a determinação etiológica em síndromes neuroinflamatórias complexas, como as encefalites, as mielites, as meningites. Em torno de 50% dos casos, talvez até mais, a gente não consegue definir o agente etiológico, né? E isso faz com que haja uma necessidade de novos testes, seja para confirmação ou até mesmo a exclusão. Posso citar aqui uma situação muito particular, o paciente imunossuprimido, onde a gente sabe que a gente tem que abrir o nosso leque de possibilidades de agentes infecciosos. E quando a gente fala também das encefalites autoimunes, quer dizer, em 2018, esse trabalho sugeriu a prevalência de pacientes com encefalite imune pode ser igual ou até maior que a de encefalites infecciosas. Então, a gente precisa definir que é uma encefalite infecciosa ou talvez excluir a possibilidade infecciosa para você, de fato, ficar com uma encefalite autoimune e fazer todo o screening diagnóstico necessário. E nas últimas décadas ocorreram 2 revoluções, vamos dizer assim, paralelas, que é o sequenciamento de alto rendimento, o NGS, e a bioinformática, o estudo dos dados que a gente obtém através desse tipo de teste. Produziram um novo conjunto de ferramentas e que está começando a transformar a maneira como a gente aborda o diagnóstico, ou mesmo a exclusão diagnóstica em doenças infecciosas na neurologia, que é a metagenômica. O que é o termo? O que significa o termo metagenômica? Na verdade, é você interrogar e avaliar a presença de todo o material genético presente em uma amostra ambiental. É uma técnica que identifica esse material de um patógeno por uma técnica de sequenciamento de próxima geração, de nova geração, sem a utilidade de primers específicos. Na prática, isso significa que a gente consegue sequenciar tudo que tem de material genético numa determinada amostra, num determinado ambiente. Então, é você fazer um teste molecular, onde você não vai buscar um alvo específico, você vai amplificar tudo que tem naquela tua amostra e fazer a análise desse dado. Aqui só para demonstrar, né, quer dizer, as relações do DNA com a genômica, o RNA com a transcriptoma, proteínas com proteômics, metabólicos com metaboloma, mas tudo isso é a abordagem que a gente consegue fazer na metagenômica através da tecnologia de sequenciamento de próxima geração. O que essa técnica em si envolve? Ela envolve a necessidade de depleção do material genético do humano, do hospedeiro. Quer dizer, se eu estou procurando um patógeno, eu preciso limpar essa amostra do material genético do humano, a amplificação inespecífica, randômica do material genético dessa amostra. Na nossa técnica é o RNA. São realizadas confecções de bibliotecas, quer dizer, é a preparação desse material que foi amplificado para que o sequenciador consiga fazer a sua reprodução e, a partir daí, você conseguir fazer alguma leitura, que é a plataforma Illumina, que nós utilizamos no laboratório, e todo esse dado que é gerado através da bioinformática, que existem pipelines, que são protocolos de avaliação
normalmente protocolos que são desenhados in-house, você comparar tudo aquilo que você encontrou com um banco de dados. Ou seja, você procurar aqueles fragmentos para ver se esse fragmento pode ou não ser de algum agente etiológico. Então, ela, teoricamente, é capaz de identificar qualquer vírus com genoma de RNA, além de intermediários de RNA, como, por exemplo, o RNA mensageiro. E aqui é muito importante, quer dizer, o nosso teste é metagenômica de RNA em líquor. Ah, Gustavo, então a gente não consegue determinar um agente etiológico DNA? Não, a gente consegue, desde que haja uma replicação desse agente. E aí a gente consegue, através do RNA mensageiro, por exemplo, identificar. Então, o sequenciamento metagenômico, ele pode ser realizado em líquor e tecido de biópsia. Aqui eu estou trazendo bem para o aspecto da neurologia. Ele, na verdade, qualquer matriz você pode utilizar esse tipo de teste. E a ideia é você, em um único teste, fazer uma abordagem hipotética isenta, onde você vai abrir uma gama enorme de agente etiológico. E a partir daí, isso a gente acredita que vai haver uma reordenação da sua indicação e de como a gente enxerga as coisas hoje. São vários os trabalhos que têm sido publicados. Então, como eu falei antes, ele é capaz de identificar qualquer patógeno que produz um RNA no nosso teste, capaz de identificar novos patógenos, quer dizer, agentes que a gente provavelmente não sabia que poderia ser um agente causador. E é muito interessante a gente lembrar aqui, cada ponto, cada dot vermelho desse aqui, a maior parte das bactérias elas não são cultiváveis. A maior parte dos vírus também não são cultiváveis. Então, são limitações que as metodologias tradicionais e por características dos agentes que um teste molecular desse beneficia a busca por patógenos menos frequentes. No nosso serviço, o teste foi o primeiro capaz de identificar o SARS-CoV no Brasil. Foi a partir desse teste que foram feitos todos os testes de validação do PCR in-house, que no começo da pandemia os PCRs eles eram desenvolvidos in-house, quer dizer, cada laboratório montava o seu teste. E ele acaba sendo, portanto, uma alternativa ao PCR, levando isso em consideração, você trabalhar com um maior espectro. Aqui, sem querer entrar em muito detalhe do aspecto laboratorial, basicamente a gente vai fazer etapas muito semelhantes com etapas da biologia molecular tradicional, a extração, tratamento da amostra, depois a gente vai fazer a amplificação dessa amostra, com os fragmentos inespecíficos ampliados, nós vamos marcá-los para montar a biblioteca, e a partir dessa biblioteca o equipamento poder enxergar esse fragmento e amplificar esse fragmento. Então, só essa etapa inicial é em torno de 24 horas. Dentro do equipamento, são 26 horas de teste, né? Então, aí a gente já consegue adiantar que não é um teste rápido. Como o Carlos comentou, hoje nós temos os PCRs em tempo real, onde a gente tem todas as etapas da biologia molecular executadas no laboratório, que a gente leva pelo menos 6, 8 horas para executar. Nós temos os multiplex, os monoplex em testes e equipamentos reduzidos, otimizados, onde, sem a necessidade de uma estrutura laboratorial complexa, a gente consegue fazer a pesquisa de uma série de agentes, seja alvo único ou vários alvos, né? Só que esse teste não, esse não é para ser um teste rápido, pelo menos por enquanto. E depois dessa parte laboratorial no equipamento, você vai ter toda a análise do bioinformata, que é o profissional de laboratório que trata com essa informação. Quer dizer, a avaliação do ponto de vista de controle de qualidade da reação, no que se refere à sua denaturação e quantificação, a remoção de tudo que pode ser genoma humano naquela amostra. A partir daí, você vai ter um gráfico de pizza, como esse daqui, que eu vou mostrar depois, e aí você vai buscando aquilo que você vai encontrando, comparando com esse banco de dados, até que você consegue montar e determinar, ou pelo menos sugerir a possibilidade de um agente como causador daquela neuroinfecção. Aqui são só alguns gráficos do software que nós utilizamos, que é o VARS Metagen. Aqui o filtro de qualidade, quer dizer, a gente sabe aqui, por exemplo, que a gente um erro, quando a gente tem esse Q30 acima de 85%, a gente sabe que é um erro a cada 1000, quer dizer, de sequência de pares de base, ou seja, a gente sabe que a reação foi boa. Daqui a gente tem uma ideia da quantidade que foi amplificada, então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, 7 milhões de pares, 99% foram retiradas em torno de 3,2 milhões do hospedeiro, e depois, fazendo a análise do controle interno,
ficamos com mais de 1 milhão de pares de base para serem analisados. Esse aqui é o gráfico, a gente sempre observa se o controle passou, quer dizer, e a partir daqui a gente consegue abrindo cada grupo de patógenos. Eu acho muito interessante que o conceito, quem olha um gráfico desse, tudo isso aqui é agente, seja bactéria ou vírus, quer dizer, o conceito de amostra estéril, ele vai ser revisto em breve, com certeza, porque a gente encontra uma série de agentes, inclusive vírus, que são vírus de bactérias, quer dizer, é muito interessante isso daí. E a partir disso tudo, a gente faz a interação do dado gerado pelo teste, o bioinformata, com o médico, com o clínico, ou seja, a gente olha tudo aquilo que a gente encontrou e vê se aquilo faz sentido do ponto de vista do caso daquela situação. Então, tomando como exemplo esse aqui, a gente encontrou uma quantidade bastante significativa de Staphylococcus aureus nesse caso, mas ele não fazia sentido do ponto de vista clínico. Era um paciente imunossuprimido, HIV, mas que estava com a sua doença do ponto de vista imunológico absolutamente controlada, a carga viral indetectável, CD4 alto, e esse paciente desenvolveu uma mielite que estava sendo tratada como uma mielite por tuberculose sem resposta ao tratamento. E é um quadro já arrastado, quer dizer, não é um Staphylococcus aureus que está causando essa mielite nesse paciente. Provavelmente isso daqui foi o Staphylococcus aureus que passou na asepsia daquela pele para a realização da coleta do líquido cefalorraquidiano. Quando a gente avalia pós e contras do sequenciamento metagenômico, então, o que ele tem de pró é que você tem um teste único, não alvo específico, quer dizer, você abre a possibilidade de encontrar qualquer agente. Isso permite que a gente encontre, inclusive, patógenos emergentes, que não agentes que nós nem sabíamos que eram agentes patogênicos, que nós não conhecíamos. Ele pode identificar infecções comuns que muitas vezes se apresentaram de maneira típica ou que foram ignoradas como possibilidade pela equipe, e os ensaios clinicamente validados estão cada vez mais disponíveis. E, do ponto de vista de aspectos contrários, seria o custo. Aqui eu coloco uma interrogação, porque hoje o custo, na minha opinião, não é um custo proibitivo, que ele se trabalha com ele não é muito mais caro do que um painel de PCR que a gente trabalha hoje. Ele depende, claro, da presença do material genético. Então, você, numa infecção compartimentada, uma infecção transitória, você pode não identificar esse agente. Ele pode ser insensível a infecções quando muito baixo título. E lembrar que sempre existe a possibilidade da contaminação ambiental, como eu comentei nesse caso anterior. É um Staphylococcus aureus que apareceu que não tem nada a ver com o aspecto e os achados clínicos, radiológicos, epidemiológicos do paciente. Então, é um teste que traz muitas alternativas e que pode ser, sim, encaixado numa rotina. E aqui eu acho que simplifica bastante a sua utilização, né? Quer dizer, quando a gente avalia a metagenômica por uma abordagem target, ou seja, um PCR em tempo real ou algum outro teste molecular PCR, a pergunta é, existe um micro-organismo X na minha amostra? Através do PCR-alvo específico, você vai fazer essa busca. A pergunta, quais são os micro-organismos presentes na minha amostra? Aí quem vai poder te ajudar vai ser a metagenômica. Então, acho que aqui exemplifica muito a utilidade do teste. Já existem guidelines, isso aqui é britânico, onde ele propõe, inclusive, a utilização da metagenômica na rotina da investigação diagnóstica. Então, aqui, por exemplo, essa proposta traz um paciente com uma suspeita de encefalite, com apresentação aguda, você faz a avaliação com os alvos específicos mais frequentes, família herpes, zoster, enterovírus, como uma primeira linha, e considera uma segunda linha através da metagenômica. No paciente com uma apresentação crônica, recorrente, sem nenhuma identificação anterior, talvez valha a pena, como primeira linha, considerar a possibilidade de você fazer uma metagenômica, inclusive em material de biópsia. O mesmo vale para casos de paciente imunossuprimido, quer dizer, a imunossupressão é uma situação onde a busca por agentes menos frequentes, ela deve ser ativa, né? A casuística nossa, a nossa experiência hoje foram 91 testes que nós executamos na rotina.
Desses 91 testes, 78 foram negativos e 13 foram positivos. Então, dá em torno de 14%. Aí vocês talvez pensem, poxa, Gustavo, mas só 13? Só 13 que são quadros clínicos sem agente etiológico definido e que você precisava abrir mão de fazer uso de um teste ampliado para ter certeza que não tinha nada ou eventualmente encontrar algum agente etiológico. Aqui a gente ainda está trabalhando o dado para que a gente consiga definir desses casos quantos tiveram agente etiológico ou de uma maneira direta identificada através dos métodos tradicionais, seja um PCR, seja uma cultura ou um diagnóstico presuntivo através de alguma reação imunológica ou alguma sorologia mesmo. Aqui é só o dado bruto. Então, a gente já tem uma experiência bastante interessante. Uma experiência que eu gosto até é esse tipo de avaliação desse trabalho do New England que a gente quer fazer. Quer dizer, o quanto a metagenômica fez diferença no screening diagnóstico. Quer dizer, nesse caso aqui, em torno de 13 pacientes foram. E esse aqui é um dos casos mais interessantes que nós tivemos, que era um paciente que tinha um quadro que estava sendo investigado como uma vasculite do sistema nervoso central, um rapaz de 32 anos, que já tinha tido um acidente vascular cerebral, que estava evoluindo, há 2 anos atrás, que estava evoluindo, foi feita uma coleta de líquor nele, o líquor estava inflamatório, todos os líquores que ele fez uma série de procedimentos de punção lombar para investigação foram negativos em todos os testes, monoplex, multiplex, as culturas para bactérias, fungo, micobactérias, pensando em anaeróbio, inclusive, tudo negativo, as pesquisas negativas, e a gente falou, bom, vamos fazer uma metagenômica, vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente nesse paciente, já que os métodos tradicionais não trouxeram resposta, e nós fizemos a metagenômica, e aqui no detalhe eu mostro para vocês que esse paciente, a gente identificou 22% naquela amostra de brucela. Esse resultado foi posteriormente confirmado com uma sorologia positiva para brucela, esse paciente tratou e melhorou, está super bem hoje. Um outro caso que foi bastante interessante, que é uma paciente, se eu não me engano, de Natal, acho que era de Natal, com uma lesão cerebral, ela fez uma crise convulsiva, uma paciente previamente rígida, dona de casa, que eventualmente fazia algumas corridas de aventura com o marido. O líquor, até pela questão topográfica da lesão, veio absolutamente normal, sem processo inflamatório, uma célula por milímetro cúbico, a bioquímica toda normal. Todas as pesquisas, mesmo assim, foram realizadas, não encontramos nada. Aí essa paciente foi para a biópsia e na biópsia, na metagenômica da biópsia, que foi confirmada depois pela cultura, nós identificamos a Claudophyallophora bantiana, que é um fungo negro, que é um quadro bastante grave, uma doença bastante difícil de ser controlada, que normalmente você precisa fazer uma limpeza cirúrgica. Essa paciente foi iniciado inicialmente o tratamento medicamentoso, mas ela depois precisou passar por uma limpeza cirúrgica e até onde eu tenho notícias dela, ela está bem. Eu não tive mais notícias. Então, mostrando para vocês 2 agentes super importantes, que são agentes DNA e que foram identificados através de uma metodologia RNA. Por quê? Porque havia o agente ativo, ou seja, havia replicação, a gente, através do RNA mensageiro, a gente conseguiu identificar através da metagenômica. Eu acho que era isso, professor Oswaldo. Agora eu fico aberto a responder as questões, claro, desde que eu saiba a resposta, né? Olha, eu fiquei impressionado aí, primeiro com esses bichinhos aí que eu nem conhecia, viu? Eu não sei se vocês conheciam, se os outros conheciam, mas eu gostei de ser apresentado a eles. Mas o que mostra que quando a gente pensa que já está encerrado, o líquor não é inflamatório, enfim, ainda deve-se continuar na pesquisa. Quantos casos já passaram por cada um de nós e que ficou sem um diagnóstico? Então, eu acho essa possibilidade da metagenômica excepcional, porque é um sinal de alerta de que pensou, é que nem antigamente, né? Passa o exame do líquor quando pensa em meningite, não deixa para depois. Eu diria que hoje, nessas situações mais fora da curva, de vez em quando a gente tem precisado de uma análise como essa, como oferecida pela metagenômica. Meus parabéns e excepcional esse trabalho, viu? Gostei muito. Obrigado.
E é importante dizer que, apesar da gente estar em São Paulo, a gente consegue apoiar os colegas praticamente no país inteiro, através de parceria com a Neurolife, por exemplo, a gente consegue receber amostras do Rio para estar executando testes. Nós já fizemos alguns, né, Carlos? Já tivemos alguns, não achamos nenhum muito diferente ainda, mas eu acho, assim, é o tipo do teste que ele é um teste que a gente aprende diariamente com ele. Ele é um teste, como ele não é alvo específico, você tem que olhar com muito cuidado. O papel do bioinformata é fundamental, a maneira como ele busca na amostra, como ele compara os achados, ele traz para fazer uma avaliação com a equipe médica é fundamental. Então, é um teste que a gente está sempre melhorando, sempre evoluindo. Maravilha. Jefferson, eu queria fazer só daqui a pouco, né? E eu gostaria de sair daqui a pouco. Mas só queria fazer duas. Primeiro, parabéns, não tinha conhecimento, isso certamente vai ser extremamente útil, né? 14% parece pouco, né? Mas eu não sei se ele vai fechar em algum momento 100%, porque vão ter outras coisas, né? Quantas vezes aqui, Lúcio, Oswaldo, né? A gente pegou casos que eram, enfim, o líquor normal, né? E aí a gente chegava, e o paciente às vezes respondia, né, mais ou menos, e dizia, isso é uma encefalite viral, né, herpética, que não respondeu bem, aí nós tratamos, claro, o PCR vem sempre depois, já negativo, e na verdade era uma encefalite autoimune, hoje a gente está vendo, né, possivelmente fosse, né? Então, vários casos isso vai conseguir elucidar o diagnóstico, né? Vai conseguir definir já o tratamento. Nós vamos começar a aprender outras coisas, né? Até daqui a pouco definir padrões. Não, isso aqui é tipo a encefalite tal lá, que hoje a gente não tem nem noção, né? Então, acho que vai ser extremamente útil. E algumas vamos dar sempre negativo, porque vai ser autoimune, vai ser alguma outra coisa, né? Então, a pergunta, quando eu levantei a mão, era para saber a sensibilidade do método, né? Se eu me falasse que gira em torno aí de 14%, 15%. Né? 2, o custo disso. E quando tu acha assim que vai estar mais disseminado o uso dessa técnica, que seja ainda do ponto de vista privado, assim. Tá. Essa sensibilidade é uma análise bastante... Antes da sua resposta, aproveitando, viu, Jefferson, a Gabriela Joca aqui, ela pergunta como solicitamos o teste, qual o valor em média e condições de armazenamento para envio. Tá. Vamos para a pergunta mais fácil. Condição para armazenamento e volume de amostra é muito semelhante ao que a gente precisa para um PCR. Então, 1 ml de líquor estéril é suficiente para o estudo metagenômico completo. Ainda sobra para a necessidade de repetição, etc. Com relação à sensibilidade, é um trabalho ainda muito específico, porque ainda existem os casos em que a gente não consegue determinar nenhum agente etiológico, que acaba ficando como uma doença autoimune. Então, essa avaliação de sensibilidade ela é mais complicada, mas, sem dúvida nenhuma, é um teste que a tendência é, sem dúvida nenhuma, ajudar muito, principalmente nessas situações onde os métodos tradicionais eles vieram negativos, você parte para um teste molecular mais alvo não específico, quer dizer, aberto. Quer dizer, está aberto a encontrar qualquer coisa ali que nós já conhecemos ou talvez que nós nunca tenhamos visto. Quer dizer, nós tivemos um capirovírus no início dos testes e a gente não conseguiu fechar. Quer dizer, ele não era para aparecer ali, ele apareceu, mas a gente não conseguiu fechar, porque seria uma situação onde o ideal seria você montar um teste molecular, comprar um primer específico para esse, montar um teste molecular e buscar alvo específico, o que não foi possível. Então, sem dúvida nenhuma, agentes emergentes ou que nós nunca havíamos encontrado, a gente vai passar a encontrar. Com relação ao custo, cada região tem uma particularidade, mas é um custo muito próximo de um custo de um painel multiplex, talvez não mais do que o dobro do que um painel multiplex
PCR. Então, eu não sei a realidade nos diferentes estados, né? Aqui nós estamos falando de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, mas é um valor acessível, sem dúvida nenhuma, é um valor acessível. Muito obrigado mesmo, Gustavo. Quer algum comentário que você quer fazer, Maria Lúcia? Não, muito interessante, né? Porque auxilia muito no diagnóstico final, nesses casos tão complicados que muitas vezes a gente não consegue chegar a uma conclusão, né? Há uns anos nós tivemos um caso de um rapaz jovem com um quadro pulmonar, sujeito em tuberculose, abriu um quadro de várias lesões disseminadas no sistema nervoso central, parecendo ser neurotuberculose, mas ele não melhorava com o tratamento. E aí consegui que fizessem biópsia, que tinha algumas lesões mais superficiais, era um líquido meio amarelento, gosmento, horrível. E aí foi para fora, quem estava acompanhando era infectologista, e aí fechou o diagnóstico de nocardiose, né? Então, talvez, se a gente já tivesse, isso já foi já há vários anos, né? Ficaria bem mais fácil. Então, eu acho que é importantíssimo, né, a gente ter conhecimento dessa nova tecnologia aí para ser aplicada. Maravilha. Muito obrigado mesmo, Gustavo. Você quer fazer algum comentário? Em caso Otávio, ou já quer passar para os seus casos clínicos? Não, eu acho que é sempre aquilo que eu falo, né? Tem casos que angustia, né? Um pouquinho antes de estar disponível para fazer a metagenômica lá, nós tivemos um caso aqui que a gente ficou muito tempo tratando, acompanhando o tratamento. Ele tinha uma história que parecia de tuberculose, foi feito esquema RIP, ele até certo ponto ele ficou controlado, mas o líquor nunca limpava, e foi indo, e assim, não deve ser TB, não é possível a evolução. Ele, de alguma maneira, o tratamento de tuberculose segurou, e aí lembraram da brucela, né? E pediram uma sorologia e foi positiva. Quando foi feito o tratamento para a brucela, o paciente evoluiu e limpou o líquor, né? Então, se já tivesse disponível, a gente provavelmente seria pegar essa brucela aí. Então, as meningites crônicas, de uma forma geral, quando a gente não identifica logo de cara, né, elas dão muito trabalho. Eu acho que, nessas situações, eu acho que a metagenômica deve ajudar bastante, com certeza. Maravilha, Gustavo. Parabéns pelo trabalho, viu? Porque dá trabalho isso aí, viu? Já vi que trabalhar com líquor, o pessoal pensa que é molezinha, botou lá na máquina, rodou e acabou. Dá muito trabalho, viu? Parabéns, trabalho excepcional, viu? O Jefferson vai precisar sair daqui a pouquinho, Jefferson, você fica à vontade. E vamos então passar para o caso Otávio, que depois temos um pequeno acréscimo que nós vamos fazer quanto à questão que se fala muito hoje em tratamento com cannabis, tem até especialistas em cannabis, não só aqui no Rio, como em São Paulo, inclusive no Einstein tem um grupo forte utilizando cannabis na terapia, particularmente em cefaleia, em dor em geral. Então, daqui a pouco, vamos bater um papo dessa possibilidade do líquido cefalorraquiano. Mas, Carlos Otávio, nos conta um pouquinho aí de alguns casos interessantes. Obrigado, Oswaldo. Eu separei um caso só, já que a gente discutiu bastante, né? E que eu vou tentar ser bem rapidinho, porque eu sei que o horário já está estourado, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui com você. Eu consegui ampliar a imagem? Ou eu estou com o mesmo problema da Maria Lúcia? Não, está com o mesmo problema meu. Então, eu acho que deve ser esse problema aí, que eu fui gravar também alguma coisa para o Oswaldo esses dias. Eu acho que vocês estão conseguindo ver o slide, pelo menos, em tamanho menor? Sim, Dá. sim. Eu acho que deve ser aquela coisa da atualização do Zoom mesmo, viu, Oswaldo? Você tem razão. Isso aí. Compartilha só o PPT na hora que ele pede o compartilhamento, vê se resolve, e não a tela toda. Vê se melhora. Deixa eu ver. Você quer que eu estopo, né? Descompartilha, e agora, quando você você seleciona só o PPT na hora de compartilhar. Ele dá as opções. Mas não... Aqui? Não sei porque eu não estou vendo. Só o PPT.
Mas é o... Agora, aqui ele está no PPT. não adianta. Eu acho que não vai funcionar, né? Vai ter que ser por aqui mesmo, né? Vai. Ó, é um caso seguinte, é um senhor... Será que eu vou conseguir andar com isso? Não, consegue. Consegue, né? Tá. Então, é um senhor de 70 anos, masculino, veio do interior. É uma amostra que a gente recebeu do interior. Essa amostra não foi a gente que coletou. É um senhor rígido, assim, previamente ele tinha uma história, tinha um hipotireoidismo que começou aos 50 anos e tinha tido, por acaso, essas 2 doses de Coronavac em março e abril, tá? Em agosto, ele começou com uma história... Ele era trabalhador rural, agricultor, não tinha nada. Segundo a família, ele tinha uma vida completamente normal, foi tabagista durante muito tempo, mas parou. Enfim, estava bem. De repente, ele começou com uma dificuldade para dormir, começou com uns episódios estranhos à noite, começou a ficar meio isolado. Isso foi em agosto. Em setembro, ele começou a ficar confuso, começou a ter uns esquecimentos. A filha, a Nora, na verdade, falou que ele ficava batendo na orelha, e aí começou a aparecer, pareciam uns tics, eles contam que pareciam uns tics, e à noite também ele tinha uns movimentos. E aí, no início, eles fizeram uma investigação logo de cara, lá com o primeiro neurologista lá no interior. Ele fez essa tomografia aí, fez um eletro que não deu grandes alterações. Ele fez uma ressonância que também são alterações que não são específicas de nada. Estou tentando ser rápido aqui. Aqui são alterações que laudaram como possibilidade de microangiopatia, e ele tinha aí uma certa redução do volume cerebral, uma atrofia, né? Aqui a ressonância. Eles fizeram uma avaliação de hipocampo, por conta de que ele estava com alterações de memória e tal. E o quadro foi bem rápido, assim, né? Foi uma evolução bem rápida. E aí o pessoal entrou em contato comigo para poder fazer o líquor, porque eles não tinha realce de contraste na ressonância. E em outubro ele teve uma piora grande, né? Começou, aparentemente pareciam abalos, eles estavam imaginando que pudesse ser uma crise motora focal, enfim. E aí fizeram um eletro que já tinha uma desorganização difusa da atividade base, tinha algumas ondas lá, algumas alterações no eletroencéfalo. E aí pediram para a gente analisar essa amostra. Inclusive, na época, eles discutiram, eu fui descobrindo a história aos poucos, né, e peguei algumas informações agora mais recentes, mas no início eles ligaram até para discutir o que fazer no líquor. Alguém falou que podia ser uma doença priônica, né? Fizeram algumas considerações, por isso que eu falo que a angústia do início é uma coisa, depois lá no final é outra, né? Então, eu acho que a ideia é trazer essa discussão para cá, né? E aí nós fizemos esse líquor, e esse líquor completamente claro, e só tinha uma alteração de proteína bem elevada, né? Uma proteína de um senhor de 70 anos não é esperado, né? Poderia esperar uma proteína de 45, 50, então, uma dissociação proteíno-citológica que a imagem não agregou, quer dizer, poderia ser uma encefalite, né? Um quadro já meio subagudo, né? Fizemos toda a investigação específica, né? Com film array, com 2 painéis, ampliamos aí bastante, fizemos bastante coisa, tudo negativo. E aí seguimos em frente. Esse aqui é o painel. Eu trouxe essas coisas para o pessoal que não conhece, né? Ver um painel que faz uma pesquisa dos agentes etiológicos todos de forma simultânea. Então, a gente tem esse resultado de uma forma bem rápida, né? Então, isso ajuda na tomada de decisão. E aí, esse aqui foi, vamos dizer, a avaliação de resposta imune desse paciente, né? Ele tinha essa disfunção de barreira por conta de uma proteína bastante elevada, tinha um índice GG normal e bandas oligoclonais IgG negativas, esse perfil 1 aqui, né? Não tem banda nem no líquor nem no soro, né? Então, era isso que tinha a resposta imune dele. Quer dizer, nós não conseguimos identificar nada que falasse a favor de um quadro infeccioso, e aparentemente ele não tinha resposta imune do semana. Nesse caso, eu não tive material para fazer a avaliação das cadeias leves, né?
infelizmente, que eu queria ter visto isso também. E aí avançamos. Quando a gente avançou, já pensando em que pudesse ser um processo, uma demência subaguda, enfim, apesar dele ter algumas coisas na clínica ali que a gente sabe que depois que você vai olhar, o quadro é típico de algumas coisas, né? Todos os neurologistas aí sabem bem o que eu estou falando. Mas aí chamou a atenção aqui, e aí eu trouxe isso aqui mais para a gente está vivenciando bastante, já utilizando bastante esses biomarcadores de neurodegeneração, né? Então, chama a atenção que ele tinha uma T-tal bem elevada, né? Que é compatível com um dano importante, né? Se fosse realmente uma história de doença priônica, seria compatível, mas ele tem uma 1433 negativa. Não foi feito o RT-Quick, porque é um teste mais complicado, foi até sugerido lá no iniciozinho, se eles quisessem fazer. Eu não tinha muita informação do caso. Aí esse paciente mudou de neurologista, foi para um outro colega, que fez uma abordagem diferente. Esse neurofilamento é mais recente, eu fiz agora para comparar com o que a gente tinha, mas se você olhar aqui nos achados do líquor, está pequeno, mas ele tem, por exemplo, a proteína P-tal dentro dos valores normais, né? E tem a T-tal bem estourada. Então, isso é um perfil interessante, que é um pouco diferente quando a gente vê numa doença neurodegenerativa tipo Alzheimer, né? A gente tem aqui a proteína beta-amiloide 42 aparentemente normal e tem a razão beta-42 e 40 ali limítrofe. Depois a gente pode discutir essa interpretação aqui, né? Então, ele tinha aí basicamente um processo, um líquor que poderia chamar a atenção de que ele tem um processo neurodegenerativo aí acompanhando esse quadro clínico dele, né? O neurologista que reavaliou, por essa história clínica muito típica, né? Quando com essa epilepsia, eventualmente inicial, enfim, que depois os neurologistas podem comentar melhor o quadro, ele achou interessante pulsar o paciente, pensando que pudesse ser autoimune, já que a gente investigou e não tinha nada infeccioso, e o paciente melhorou. Ele começou a melhorar. A parte de memória não melhorou, mas ele melhorou dos abalos com essa medicação aí, com prednisolona e com levetiracetam para crise convulsiva. Ele interpretou aqueles abalos como uma crise motora, né? Ele tinha algumas coisas, parecia alguma coisa braquiofacial, né? Parecia alguma coisa, uma distoniazinha. Enfim, e ele internou em novembro, já com uma certa melhora, para repetir os exames e não houve grandes alterações. Eu não tenho as imagens do segundo exame, mas não mudou praticamente nada. E aí o neurologista que estava acompanhando pediu para fazer um painel de autoanticorpos, né? E nesse momento, quando eles entraram, nesse período aí, ele estava em período de retirada de anticorpo, do corticoide. Quando ele começou a reduzir o corticoide, ele começou a piorar novamente. E aí ele fez uma programação de como se fosse uma encefalite autoimune mesmo. E aí veio o resultado do painel. E aí foram feitos bem amplo, um painel bem amplo de autoanticorpos, né? Tanto os onconeurais, e assim, só não comentei, estou tentando ser rápido, mas assim, ele foi rastreado muito bem, de forma bem feita, não tinha neoplasia, não tinha, foi feita tomografia, ultrassom, foi feito todas as avaliações possíveis que vocês podem imaginar para rastrear uma paraneoplasia aí, né? E ele, nessa investigação aqui, outros autoanticorpos, aqui eu estou deixando passar um pouquinho para todo mundo ver, hoje a gente faz alguns painéis, né? E veio o autoanticorpo LGI1, que, quando você vai ler sobre com esse perfil clínico, o quadro dele é muito típico, né? O quadro clínico dele é muito típico dessa encefalite autoimune por LGI1, né? Esse autoanticorpo. Então, ele vem aí sendo acompanhado, né?
não está muito fácil a vida dele, mas ele melhorou bastante. De uma forma geral, ele está mais estável, mas a memória está muito ruim. Foi o feedback que a família me deu aí no último final de semana. Ele tem tido algumas questões porque eles não estão conseguindo tirar o corticoide dele, né? Estão fazendo esses ciclos de ciclofosfamida, não conseguiram fazer imunoglobulina porque não conseguiram lá, o paciente estava no hospital público, né? Então, é esse caso que eu quis trazer para botar mais biomarcadores aí no caso, né? Por exemplo, esse caso aqui, que é um caso típico, só para ilustrar, né? De declínio cognitivo progressivo, com déficit de memória recente, com líquor bem normalzinho, né? Para a idade de 75 anos, e tem esse perfil dos biomarcadores, né? Tem redução de beta-amiloide, tem redução do quociente beta-42/40 e tem p-tau e proteína t-tau aumentada, mas nem tanto aumentada, né? Um aumento que a gente chama intermediário, né? Aquela tal estourada, né? Que é um perfil de biomarcador que vamos dizer, pode traduzir aí que tem nesse processo patológico um depósito amiloide, um processo neurodegenerativo, né, podendo ser uma doença de Alzheimer, por exemplo, né? Então, a ideia de trazer esse caso foi justamente para trazer os biomarcadores que a gente está trabalhando hoje em dia, né, e que essas informações, a p-tau está alta, não está alta, né? Se tem a razão, o quociente 42/40 está normal, não está normal? Tem depósito amiloide? Não tem, né? Como que está os marcadores de neurodegeneração? O neurofilamento está muito alto, né? Esse caso, o paciente estava bem estourado, né? Acompanhando a t-tau, né? Então, eu trouxe esse caso aí mais para ilustrar, né? E aí fico aberto aí para perguntas, se alguém quiser conversar. Uma coisa que fica claro, parabéns pelos casos, viu? Você sempre trazendo caso Otávio, Gustavo, Maria Lúcia, casos muito bons. E, mais uma vez, fica claro que é importante a interação do neurologista com o colega que vai fazer o exame do líquido, né? Quer dizer, situações em que o líquido pode estar normal, mas, na verdade, a gente tem que esgotar todas as possibilidades. E eu acho que esse papo com vocês, essa interação é fundamental. Assim como se faz também com a imagem em determinadas condições, como esclerose múltipla e outras doenças bem atrás, é importante aqui que se faça esse contato mais direto e que a gente tenha colegas como vocês que vão fazer uma pesquisa profunda para que se tenha, pelo menos, encontrar um esclarecimento. Quer dizer, nem sempre é possível, mas todo esforço é feito nesse sentido. Eu achei muito interessante o caso porque quantas vezes nós nos deparamos com situações assim, né? Eu estava até lembrando de alguns casos que eu não consegui, até encaminhei para outros grupos para investigação da razão daquele quadro que me parecia uma encefalite. Então, parabenizo aí você e também ao Gustavo por persistirem em encontrar o diagnóstico. Maria Lúcia, quer fazer algum comentário? Você está com o fone desligado. Desculpa. Eu acho que o líquor tem um papel fundamental na neurologia e a gente não pode abrir mão. O que foi falado há vários anos não se aplica hoje. Mordeu a língua, né? Com certeza, com certeza. Gustavo, você quer fazer alguma observação quanto a esse caso? Claro. Por favor. Só um ponto bastante interessante que, com relação aos biomarcadores de Alzheimer, né, proteínas tau total, fosfotal e beta-amiloide, é muito importante justamente isso, a gente trabalhar com a razão do beta-amiloide 42/40. Na verdade, com 2018, que foi o framework, que foi a tentativa, ou seja, a parametrização para a gente classificar a doença do ponto de vista dos biomarcadores e não mais com aspectos clínicos, traz muita força para esses marcadores. Quer dizer, hoje você tem que avaliar a presença ou não da patologia beta-amiloide, que ou você faz o beta-42 ou a relação 42/40 no líquor, ou o PET
amiloide, que a gente sabe que não está disponível, tem no Paraná e no HC aqui em São Paulo apenas. Você tem a patologia tal, que você vai avaliar ou a fosfotal através do líquor, ou o PET tal, que a gente também não tem disponível no país. E você tem a neurodegeneração, que aí você faz o exame de imagem, PET-FDG, ressonância estrutural, tal total, ou neurofilamento no líquor. Quer dizer, a partir daí você tem uma classificação ATN, onde você vai identificar a presença do contínuo da doença de o contínuo da doença de Alzheimer parte do princípio de que você tem que ter a patologia amiloide presente. E muitas vezes, por fatores pré-analíticos, naquela fase anterior da coleta, do processamento do líquor, tubo inadequado, ciclos de congelamento e descongelamento, ou até mesmo variações individuais, porque hoje a gente sabe que existem os autoprodutores, os grandes produtores e os pequenos produtores de beta-amiloide. Se você não faz a relação, você tem um resultado equivocado. Então, é muito importante, como o Carlos mostrou, você trabalhar com a relação para você ter um exame de maior qualidade e conseguir, de fato, demonstrar a patologia amiloide, principalmente naquela amostra, naquele paciente. Parabéns, Carlos. Muito bom, muito bom. Excelente. O interessante para a gente agora, o último tópico, né? É como eu falei para vocês, que de repente o pessoal começou a se interessar mais pelo que pode ser encontrado no exame do líquido cefalorraquiano, e em duas situações em que eu falei sobre o uso de canabinoide, me perguntaram se teria alguma maneira de avaliar a presença, direto ou indiretamente, quer dizer, desde que você tenha, inclusive, ligantes de endocannabinoides, se é possível a gente fazer uma avaliação no líquido cefalorraquiano. Então, não sei se o Gustavo gostaria de fazer alguma observação, já que aí no Einstein tem um grupo que estuda muito, utiliza muito os derivados da cannabis, e também se o Carlos Otávio ou se a Maria Lúcia já leu alguma coisa a respeito. Eu posso começar porque a minha resposta está mais fácil. Eu, particularmente, não tive experiência com a dosagem de algum componente que a gente possa eventualmente identificar na amostra de líquido cefalorraquidiano, mas eu acho que possível né? Possível é. Eu confesso que realmente é uma área muito interessante, mas que eu tenho pouco conhecimento para poder contribuir. Carlos Otávio, você já chegou a ver alguma coisa? Acho que eu quero aproveitar a oportunidade, já que você vai fazer o Endomed lá, da gente fazer, da gente tentar, porque assim, esses trabalhos que estão saindo realmente também não, anandamida, essas coisas todas aí, eu não tive experiência também, mas eu acho que a gente vai ter oportunidade de dosar isso, de fazer trabalho junto, com certeza. Acho que é sempre interessante. Eu estou aberto aí, se tiver algum grupo que está trabalhando com esses pacientes, né, a gente fazer essas dosagens, né? A gente está fazendo um trabalho agora em colaboração com a UERJ, estão ajudando lá, eles estão dosando hipocretina aí nos pacientes com narcolepsia, né? E é legal porque você começa a ver, porque assim, é ruim quando você faz, né, Gustavo? Você manda a amostra para a Europa, para os Estados Unidos, para algum lugar, e aí vem um resultado. Aí você vê um caso, de vez em quando alguém manda tal. Quando você começa a fazer vários, aí você vê um aumentado, outro diminuído, aí você vai discutir o caso, e aí a gente vai vendo realmente se aquele marcador é bom ou não, né? O que ele pode ajudar, né? E aí, por isso que eu falo, começou a discutir, precisamos começar a testar, né, Oswaldo? Sim, não, com certeza. Começa a pessoa a perguntar e tem que ter uma resposta, né? Exato, exatamente. Vamos testar. Você chegou a ver alguma coisa? Eu não. Não, né? Então, eu acabei fazendo uma revisão desde a primeira pergunta que tinha me feito lá atrás, né? Então, tem um trabalho da Célia Morgan, de 2013, né, com a anandamida, que é um ligante de canabinoide, né? Então, mostrando o líquor, aumenta a concentração. Geralmente, eles fazem esses estudos mais no segmento da psiquiatria. Então, a psiquiatria está na frente da neurologia quanto a isso. De qualquer maneira, aí tem a questão de dor, né, que é muito utilizado, e a gente sabe da participação de dor
e alterações psíquicas que ocorrem nesses pacientes, e também a participação dos canabinóides nesse processo. E daí o interesse, porque você teria como ter um marcador, um divisor de água, particularmente na dor crônica, né, que é um flagelo para grande parte da população. Então, a gente conhecer a concentração desses ligantes endocannabinoides, eu acho que vai ser um capítulo muito interessante daqui para frente, assim como já se faz algumas dosagens de alguns fármacos é possível de ser feita, então, possivelmente, isso venha a ocorrer aí de um modo mais largamano. Teve um trabalho até relativamente recente, no Para a Memória 2020, com a indicação como um elemento interessante em indicar se, por exemplo, num paciente com uma esquizofrenia, se essa esquizofrenia seria uma doença realmente psiquiátrica ou seria aquele aspecto esquizoide desenvolvido pelo uso de maconha e drogas outras associadas. Então, isso é muito interessante porque os psiquiatras, às vezes, têm dificuldade, né? O indivíduo tem a doença psiquiátrica, ainda faz uso de altas doses, altos níveis de cannabis, né? Então, com isso, serviria de uma maneira mais clara para a definição diagnóstica, que sempre fica difícil. Eu, por acaso, até apareceu um rapaz no consultório, um mês atrás, mais ou menos, que fica difícil você saber se o cara é esquizofrênico ou se ele realmente faz uso de algum fármaco. O pior é que a mãe, inclusive, é médica e, com isso, traz uma angústia enorme. E, na realidade, o que eu percebi é que, provavelmente, é por causa do uso de que já vem fazendo um aporte de cannabis de modo intenso. Você imagina um caso como esse, já pode ser o primeiro. Viu, Carlos Otávio? Eu posso até pedir o exame do líquor dele. Vamos aguardar essa amostra, né? Então, deixa lá congelado. Bastante carinho. Isso, deixa congelado e vamos ver o que é possível fazer. Mas, de qualquer maneira, isso é interessante, porque a gente passa a entender melhor até mesmo como o tratamento pode trazer algum resultado positivo ou não, porque fica uma febre, né, uma panaceia com o uso de cannabis, que está todo mundo aí prescrevendo, larga a mão para qualquer coisa. É realmente uma panaceia. E não é uma coisa baratinha, o custo é alto, né? Então, fica aqui o desafio. O tema eu coloquei de propósito para instigar um pouco vocês dois, né? Que Sim, estudam afinco. Você imagina, com essa metagenômica, eu fiquei excepcional. Eu não sabia que levava esse tempo todo para fazer uma banda. Ou seja, eu não confio mais na banda feita lá no hospital, não, viu? A banda faz muito rápido, pô, não dá para confiar. Essa banda é meio boxe. Na brincadeira, claro. Tá? Mas, olha, vocês querem fazer alguma consideração, Gustavo? Na verdade, agradecer a oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite e mais feliz agora de ver como esse encontro ele é bacana, ele traz aí a possibilidade de uma discussão muito produtiva e me colocar absolutamente à disposição. Acho que é isso. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Nós é que agradecemos, viu, Gustavo, por esses insights, e você vê que abre sempre aquele espaço no Clube do Nervo para curiosidade, para um bate-papo informal, em que a gente trata de temas de elevado nível, né? E sempre na tentativa até de pesquisa. Algumas pesquisas surgiram desse bate-papo aqui ao longo dos anos, aqui no Clube do Nervo. Professora Maria Lúcia. Não, só queria agradecer também e dizer que a gente está sempre se reunindo por um aprendizado cada vez maior, isso que eu acho que é importante, essa troca, né? E assim, via Zoom, a gente consegue se encontrar mais facilmente e poder conhecer tudo que é feito, né? Que a gente não tem, muitas vezes, contato pessoal, e isso só engrandece a nossa prática médica, né? Então, é muito bom, esses encontros são excelentes, quero agradecer a você e parabenizar por proporcionar a gente todos esses
todos esses ensinamentos, isso que é verdade, né? Na verdade, eu que agradeço por aprender sempre com você, viu? Carlos Otávio. Não, agradecimento total a todos, né? Gustavo, Maria Lúcia, Oswaldo. A oportunidade de estar aqui é sempre muito bom, né? A gente está sempre aprendendo, como vocês disseram, né? E eu acho que assim isso ajuda a desmistificar um pouco. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo: a gente colhe pouco líquor, né? Como o Gustavo iniciou lá, a gente trabalha com um líquido precioso que percorre todo o cérebro, e a gente não aproveita quase nada, né? Porque se a gente pensar o tanto que a gente faz de exame e quantos pacientes têm problema, né? E aí eu sempre uso o exemplo de, por exemplo, da oncologia, né? Que os pacientes fazem quimioterapia intratecal, eles funcionam N vezes, né? E a gente dá aí anticorpo monoclonal para os pacientes, que também é uma coisa bastante invasiva, né? E a gente não quer fazer uma segunda, uma terceira coleta para avaliar. Então, eu sempre bato nessa questão. O líquor não é invasivo, né? O líquor, a informação que ele traz, ela pode ser muito benéfica, né? Então, você acaba sendo mais invasivo, às vezes, tratando uma coisa sem saber o que está acontecendo, né? Do que você fazer uma punção que incomoda um pouco, mas você consegue ver, ó, o que está acontecendo no sistema nervoso nesse momento, né? Então, eu acho que é isso que eu agradeço a oportunidade da gente poder falar isso. E a gente avançar nas pesquisas aí. É hora de desmistificar o líquor, né? Eu que agradeço ao Carlos Otávio, à Maria Lúcia, ao Gustavo. Daqui a algum tempo nós vamos retornar e lembrar aos colegas, e agradecer também a participação de todos aqueles que nos prestigiaram, e alguns mandaram, inclusive, aqui pelo WhatsApp, que a turma já vai aguardar e querendo saber quando é que vai para o YouTube. Dentro de uma semana, mais ou menos, vai ser editada toda essa reunião, e, de tal sorte, dentro de uma semana vai estar no YouTube. E é uma oportunidade da gente rever. Eu vou rever, porque a gente está sempre aprendendo com essas edições do Clube do Nervo. A gente tem sempre um insight novo, algo de novo, e esperamos, viu, Gustavo, interagir com você aí no Albert Einstein, e é claro que nós já o fazemos com o Carlos Otávio, mas ampliar essa rede é fundamental. Muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo a Raquel Mendes, obrigado pelo apoio que é dado pela Health Meds, para que a gente possa ter também no YouTube essas edições do Clube do Nervo. Uma boa noite para todos e até a próxima edição. Grande abraço. Boa noite, obrigada. Boa noite.